Olá, turma. Bom dia, boa tarde para vocês, tudo bem? Né? Bom dia, sexto no ar. Bom dia, sexto ano B. Espero que vocês estejam bem, ok? E vamos lá, né? Dar continuidade ao conteúdo. Aula passada... É que eu estou vendo o horário aqui da avaliação de vocês. Aula passada, passei uma revisão para vocês, não foi? Referente à avaliação. Falei dos principais pontos do que vai cair para vocês, principalmente aqui, ó, sobre a visão, vai cair também questão sobre paladar e questão sobre a audição. Quem fez aquele exercício lá no portal do CPB Prova, que está aberto, ainda está até o fim do mês, está até fim do mês não, está até semana que vem, vai se dar bem na avaliação, porque está bem parecido, ok? E a avaliação de vocês será... ó, dia 2 você tem avaliação. História e Geografia. Quinta-feira, dia 3, Ciências e Estudos Amazônicos. Para quem não viu, né? Sexta-feira, Inglês e Espanhol. Segunda, dia 7, Matemática. Dia 8, Redação. E dia 9, Português. Beleza? E eu falei errado. Ah, não, falei certo, desculpa. A aula está sendo gravada toda para o sexto ano A, para o sexto ano B. O que eu falei agora foi para o sexto ano A. Agora eu vou falar do sexto ano B. Quarta-feira, matemática. Quinta-feira, redação e ciências. Sexta-feira, dia 4, estudos amazônicos e espanhol. Segunda-feira, dia 7, português e inglês. Terça-feira, dia 8, geografia e história, né? Tá meio parecido. Beleza? Então, tanto para o sexto ano A quanto para o sexto ano B, a avaliação de ciências será na quinta-feira. Aí, segunda-feira, eu mando uma outra revisão para vocês, beleza? Vamos lá dar continuidade aqui ao assunto do livro, né? Aula passada, aula retrasada, né, que foi gravada utilizando o livro de vocês, eu expliquei aqui sobre, né, as papilas gustativas e os botões gustativos. Até lá na revisão também falei para vocês, né, do doce, do salgado, do azedo e do amargo, né, ou ácido, que é chamado de azedo ou ácido, e o amargo que fica lá no final. Lembre-se que isso vai cair, tá? Então, as funções das papilas gustativas é perceber, né, os sabores, identificar quem é o doce, quem é o amargo, quem é o salgado, quem é o ácido, né? E junto com o seu olfato, interpretar essas informações, beleza? Continuando, né? Opa. Também eu falei aqui, ó, estrutura interna da papila gustativas, né, que tem os poros gustativos, onde é que vai cair a informação e lá será mandado para o nervo aferente. Este nervo aferente, o que que ele faz? O que que ele faz? Ele manda para o seu encéfalo, né, lá para o córtex, que ele vai interpretar a informação. Ó. Note que, novamente, estamos falando a respeito de um sistema conectado, no qual o cérebro é responsável pela tradução dos odores e dos gostos por meio de sinais químicos provenientes dos alimentos em regiões específicas. O córtex olfatório e o córtex gustativo. O olfato e o paladar são considerados sentidos químicos, pois são estimulados por substâncias químicas detectadas por células sensoriais, quimorreceptoras. No primeiro caso, ao se propagarem pelo ar, tais substâncias penetram aonde? Nas nossas narinas. Aí a gente consegue interpretá-las pelo nervo olfativo. Interpretá-los não. Captar essa informação pelo nervo olfativo, que está mais em cima. Né? Células sensoriais quimioreceptoras conectam pelo ar, tais substâncias penetram nas narinas. No segundo, elas são liberadas pelos alimentos, quando eles entram em contato com a língua. Em ambas as situações, essas substâncias são traduzidas pelo cérebro como odor e sabor, né? Respectivamente. Então, bem aqui, ó, okay? Bem aqui nessa parte, mais aqui, ó, fica bem por aqui assim, ó, mais embaixo, né? Aqui atrás, essa partinha mais embaixo, né? Você está vendo lá o cerebelo, né? E o bulbo, tá? Aqui, por exemplo, você vai ter mais na frente, né? Os receptores do olfato e do gustativo, beleza? Aqui, turma, também falei para vocês do umami, que ele está sendo discutido pela comunidade científica,
né? O umami dizem que ele é a parte central da nossa língua, que não se consegue, né, ainda distinguir, perceber a sensação desse sabor. Então, muitos ainda consideram e muitos também ainda não o consideram, ok? Né? Eu tinha parado aqui na aula passada e a gente vai continuar daqui, ó. Situações que afetam o paladar, né? O sabor dos alimentos não é captado somente pelas células gustativas. Acho que está doendo. Somente pelas células gustativas. Embora os receptores do olfato do paladar sejam diferentes e os impulsos sejam processados em regiões distintas, né, pelo córtex olfativo e pelo córtex do paladar. Esses dois sentidos agem juntos em uma terceira região cerebral para produzir a percepção do sabor. Então, para você sentir o sabor, você tem que, né, interagir o olfato e o paladar. Tanto é que a gente já falamos, né, já estudamos, quando você está gripado, está com resfriado, né, com o nariz entupido, você acaba não sentindo, né, o gosto dos alimentos. Você fala que está insosso. E jogue sal que não vai adiantar em nada. Por esse motivo, quando estamos resfriados ou com outro problema respiratório que obstrui o nariz, temos a sensação de que os alimentos estão sem gosto. Isso acontece porque o paladar depende do olfato. Sem o olfato, não sentimos prazer ao nos alimentarmos. A língua limita a distribuição dos sabores doce, salgado, azedo e amargo, enquanto o olfato diferencia os aromas específicos dos ingredientes, perfumes ou alimento. Por isso, além de degustarmos uma deliciosa torta de doce, podemos reconhecer o gosto de uma torta de maçã ou de um brigadeiro, por exemplo. Vamos reconhecer a seguir os principais fatores, né, prejudiciais ao sentido do paladar, né? Então, você tem um gosto, que são sensações, né, identificadas pelo sentido do paladar, e o sabor, que é a mistura de sensações entre o paladar e o olfato. Problemas respiratórios. Né? A pessoa está resfriada. Quando somos acometidos por doenças relacionadas ao sistema respiratório, gripe, resfriado, etc., a grande quantidade de muco produzido pelo organismo compromete a ação das células olfativas, que impede que as moléculas transportadas pelo ar penetrem nas cavidades nasais, mais aqui na parte superior. Assim, embora a percepção básica dos sabores seja preservada, outras impressões relevantes associadas a eles são prejudicadas. Então, você não vai conseguir perceber, você não vai conseguir, né, distinguir. Por isso lá, né, que o Covid, o SARS-CoV-19, né, o coronavírus, ele afeta, né, principalmente as nossas vias respiratórias e também, né, as nossas vias nasais aqui. Por isso que a pessoa, quando está com Covid, ela acaba perdendo primeiro o olfato, ela perde, ela não sente, né, o olfato e depois perde, né, o paladar. Por exemplo, a minha mãe está com Covid, né, se recuperou, graças a Deus. Aí tem, eu não moro com ela, né, a minha irmã mora com ela e tem um bebezinho, né, aí a mãe queria saber mesmo se ela estava com Covid, aí ela pediu para levar uma fralda lá no quarto, ela já estava isolada lá. Leva uma fralda lá com cocô. Aí levaram, ela não sentiu o cheiro, né? Você sabe como as fezes, né, cocôzito de criança, né? É muito fedorento, né? Então ela não sentiu, ela ficou tomando medicamento, ficou, né, isolada lá, seguiu todo o processo recomendado, mas ela perdeu, né, o olfato e depois ela perdeu, né, o paladar. Mas mesmo assim, né, tem que continuar se alimentando, mas comida saudável, né, para que o corpo não venha a padecer mais ainda. Tabagismo, gravando aula, então a voz já está indo, né? Foco do Miranha aqui, ó. Peguei do meu filho. Tabagismo, né? O acúmulo de toxinas na língua dos fumantes confere uma coloração amarelada a esse órgão, né? E causa lesões nas papilas gustativas. Então, a pessoa que tem hábito de fumar, além de destruir os esmaltes, trazer prejuízo para os dentes, mau hálito, também, né, interfere, a língua fica, né, amarela, a língua está toda amarela, está toda esbranquiçada, né? Então, por exemplo, rapidinho aqui saindo aqui do tabagismo, aquela pessoa que não tem o hábito de escovar o dente, ela tem que escovar, né? Que é para limpar os dentes, não, a língua, o hábito de escovar a língua, tem que escová-la porque você limpa, você está limpando aqueles poros das suas papilas gustativas e elas ficam renovadas para que consiga, né,
perceber. Então, o tabagismo ele faz com que acumule, né, substâncias tóxicas, substâncias nocivas para o paladar, para a língua. Então, as papilas gustativas elas ficam todas obstruídas. Quando a pessoa está se alimentando, ela não sente o gosto, ela está só com aquele gosto, né, do tabaco na língua. Então, ela não consegue perceber. Com o tempo, o seu paladar ele vai, né, perdendo a sua função, né, de percepção do sabor, né, do doce, do amargo, do salgado, do azedo. Então, ele acaba perdendo, porque os poros da língua estão todo entupidos com as toxinas que é liberada, né, pelo cigarro dessa pessoa, tá? Fumando. E, turma, com a idade, né, a idade vai chegar para todos. E quando a pessoa vai envelhecendo, né, suas células, o seu metabolismo, órgãos, estruturas, vai diminuindo, né, a sua eficiência e eficácia. Então, assim, ó, assim como todas as células, os botões gustativos envelhecem e, com o tempo, deixam de executar as próprias funções. A redução da quantidade de botões gustativos funcionais e, consequentemente, das células sensoriais neles presentes, torna o paladar das pessoas idosas menos aguçado, então ele não consegue perceber. Se você procurar no YouTube aí, pessoas que trabalham com paladar, pessoas que ficam provando determinados alimentos, ganham muito bem. E essas pessoas têm que ter todo um hábito de higiene bucal, têm que comer certos tipos de alimento para não danificar o seu paladar. Tem pessoas, por exemplo, que trabalham para vinícolas, né, produtoras de vinho lá, eles têm que ter um paladar bem aguçado, tem que experimentar. Porque, cara, fica espalhando, né, por todas as suas papilas gustativas, né, fica, pega lá. Esse vinho é bom, né? Então, eles ganham bastante dinheiro. Então, caso as suas papilas gustativas, né, tenham algum problema, eles não vão conseguir identificar se aquele vinho é de ótima qualidade, né, péssima qualidade, regular. Então, eles vão acabar perdendo seu emprego, né? Então, eles trabalham com paladar. Tem pessoas que trabalham com paladar e com olfato, ok? Professor, foi nojento. Continuando aqui, ó, queimaduras, quem nunca, né? Uma vez estava numa lanchonete, né? Aí a minha mulher pediu sopa. Aí eu comi hambúrguer, né? Tá certinho, né? Aí ela pediu sopa, né? Eu falei, deixa eu provar sua sopa aí. Aí eu, pum, que toda a minha língua, tinha toda vermelha. Eu nem consegui comer meu lanche. Doeu muito, muito mesmo, né? Quando a gente acaba, né, pegando café, esse café, sabe? Aí você fica aqui, ó. Aí você pega, queima toda a língua, né? Todo mundo aqui já queimou a língua, né? A ingestão de alimentos ou bebidas muito quentes provoca micro-lesões nas papilas gustativas. A sensação de que o paladar está alterado passa quando as células da língua se regeneram. Então, você tem que esperar, né? Dependendo, se for muito quente, você espera até um dia, né? Para voltar ao normal, quando fica sensível, você nem consegue se alimentar direito. Então, pode trazer prejuízo caso você queime, mas elas vão se regenerar, tá? As suas papilas gustativas, com o tempo, elas voltam à sua funcionalidade normalmente. Medicamentos. O paladar pode ser afetado temporariamente por conta do uso de medicamentos antibióticos que matam bactérias, antivirais que exterminam o vírus, né? Anti-inflamatórios que tratam, né, de inflamações, né? E neurológico e psiquiátrico, além dos tratamentos oncológicos aplicados no combate ao câncer, como radioterapia ou como quimioterapia. Então, o processo de quimioterapia, radioterapia, a utilização principalmente de antibiótico, né, para você tratar de uma infecção bacteriana, né, de uma inflamação, faz com que o seu paladar ele acabe sendo alterado, né? Mas depois que esse processo passar, ele volta a se restabelecer, ele volta ao normal, ok? Doenças auditivas, o paladar também está associado com a audição, um nervo denominado corda timpânica, né? Você aqui, né, a corda, você consegue, está tentando instalar, não consegui.
Também está associado com a audição, né? O nervo denominado corda timpânica conecta a orelha média com as papilas gustativas. Logo, quando a orelha é acometida por alguma doença ou infecção, o paladar ele pode ser prejudicado. Já teve dor no ouvido? Não sei se você percebeu, né? Criança, quando criança está com muita... O médico vê, ele vai fazendo ali, abre a boca, e olha aqui a boca, né, a língua, para ver se não tem nenhum tipo de inflamação. Aí ele verifica, opa, não está com inflamação, então deve ser o quê? Dor de ouvido. Que ele não quer comer, né? A gente pensa lá, o bebezinho está chorando muito, chorando. A mãe fica desesperada, não sabe o que é, leva no pediatra, né? Leva lá no postinho de saúde, ou no São Camilo, em médio, leva lá o bebezinho. Aí pensa que é inflamação na garganta, o médico analisa tudo, não é. O médico fala, opa, é a audição dele, ele não quer comer, não consegue comer, porque ele deve estar com muita dor no ouvido, deve estar com inflamação. O meu irmão, né, ele era meio louco, e ele uma vez foi com um terreno aí com vários amigos, aí tinha uma ponte lá, alta. Eles ficavam pulando, blu. Uma dessas pulos, ele não morreu, tá? Um desses pulos, ele pulou de cabeça, né? Aí acabou entrando água no ouvido dele. E a água não saiu, deixou lá, né? Ficou, dormiu, inflamou. Até hoje ele tem problema no ouvido dele por causa dessa entrada de água. Aí quando dá muito dor de ouvido, muita dor no ouvido, ele coloca o algodão, tem que tirar, dá uma secreção. Ele não consegue comer porque dói muito. E acaba afetando. Então, a audição, ela pode, né, interferir também no seu paladar. Já viu, né, que tem a tuba auditiva, tanto é que quando a tuba auditiva ela faz com que regule a pressão, né, nos dois lados. Quando você está no avião, aí você masca chiclete ou engole água, aí se não tiver, engolir saliva, né? O paladar pode ser afetado em 3 níveis: ausência total de sabor, ausência parcial de sabor, sensação prolongada de sabores desagradáveis na boca, né, em geral, semelhante a ferro metálico. Esse sintoma pode indicar, por exemplo, alergias alimentares ou infecções. Então, se você se alimentar, sentir um gosto estranho, principalmente aquele gosto de ferro, né? Parece aquele de pirona, o líquido, né? Chega trava, então aí você tem que procurar um médico, né? Se causar também alergias e inflamações do seu corpo. Então, o paladar ele pode indicar sinais para o seu corpo quando você está com alguma determinada inflamação ou alergia. Importância, né, da higiene bucal. Sabemos que para evitar, né, cáries e manter o hálito agradável, precisamos escovar os dentes após as refeições. Contudo, a higiene bucal adequada vai muito além. Quando ela não é feita corretamente, as papilas gustativas ficam saturadas, ou seja, cheias de restos de alimentos, e isso causa alterações no paladar. Se alimentou, escovou o dente. Né? Professor, eu estou na rua, mas você tem que andar com uma escova, viu, Tô? Por exemplo, eu tenho uma escova no meu armário no colégio, que às vezes não dá tempo de vir em casa, né? Aí eu almoço lá próximo, volto, vou lá e escovo o dente, né? Então, geralmente pessoas adultas, né, levam uma escova de dente. Tem um aluno, não sei quem é, que ele também tem uma escova de dente. Ele lanchou, ele vai lá no banheiro e escova, né? Tem que manter toda a higiene bucal. Quando ela não é feita corretamente, né, as papilas ficam saturadas ou cheias de alimentos, né, causando alterações no paladar. Os resíduos permanecem na língua e entre os dentes, né, contribui para a proliferação de bactérias que deixam a saliva mais ácida. Isso nos torna vulneráveis a cáries, aftas, infecções na gengiva e até mesmo no coração. Havendo pequeno sangramento bucal, as bactérias alojadas na boca podem ser conduzidas, né, para o coração, né, pela corrente sanguínea e provoca, né, a endobacterite, né, bacteriana, né, endocardite, desculpa, bacteriana, uma doença cardíaca muito grave, que a pessoa pode vir a falecer. Então, se ela tiver com alguma infecção, algum sangramento, e aqui está tudo vascularizado, embaixo da sua língua e embaixo dos seus dentes. Então, ele vai diretamente para o coração. Então, essa bactéria, ela pode chegar ao seu coração. O principal motivo pelo qual devemos cuidar da nossa boca é justamente o controle da multiplicação de bactérias, pois elas causam muita enfermidade. A higienização bucal apropriada reduz a atuação desses micro-organismos e nos mantém saudáveis. Além da higiene bucal bem feita, devemos adquirir outros bons hábitos que contribuem não só para a saúde bucal, mas para a manutenção de um sorriso bonito, né? Mas também pode para o bem-estar de todo o organismo, né? Praticar regular atividades físicas
A alimentação saudável e equilibrada, né? Que inclui sais minerais, cálcio, né? Consultas periódicas com o dentista. Você tem que ir ao dentista, né? Para verificar se está corretamente, fazer uma higienização, fazer um tratamento. Então, isso tudo é um hábito local. Uma vez, eu estava na faculdade, né? Aí a gente foi lá numa secretaria, ali na FAB, né? Secretaria de Educação. A gente tinha que fazer um projeto numa escola e tinha que passar por uma dessas secretarias aí. A gente ia trabalhar num colégio de questão ambiental, né? De limpeza lá. A gente ia movimentar todo... Estou coçando meu pé. Todo o colégio, né, Tião? E ao redor dele para fazer um mutirão de limpeza. Tinha uma mulher lá que acho que ela tinha problema, ela era fumante também. Havia um cigarro em cima da mesa dela lá. Aí ela falava com a gente assim, ela não falava. Que se copa uma pessoa, né? E aí, tudo bem? Tá. Pois é, Homem-Aranha, é isso aí, cara. Tem que salvar aqui uma capacete, né? Tem um alagamento ali, você tem que salvá-lo, tá? Tateia, vai lá, Miranha. Ele não falava assim, ela falava assim, ó. A pessoa tá bem aqui, pois é, e tal. Ela colocava a mão na boca, ficava, pois é, porque assim, tal, né? Que era para o odor, né? O mau hálito não chegar próximo às pessoas, né? Então, acaba acontecendo. Conselhos para a saúde bucal. Escolha uma escova de dente com, né, cerdas macias, adequada à sua idade e troque a cada 3 meses. Viu? Teve uma ação social, não sei se... não sei, acho que vocês não têm redes sociais, né? Alguns têm. Se tiver o colégio, né? Teve uma ação social, né? O colégio foi entregar água e antes da entrega de água, teve de entrega de... No da água eu não fui, eu fui no de entrega de sopa e kit de higiene bucal. Kit de higiene, né? Escova de dente, sabonete, eu não lembro o que era o outro lá. Aí, uma colega nossa, professora lá, que ela é professora de ensino médio, ela entregou, né? Aí uma família pediu, ei, não tem mais kit aí? É porque aqui tem 6 pessoas. E as 6 pessoas usavam a mesma escova de dente. Eles não tinham condição de comprar uma escova de dente para cada. Ou eles se alimentavam, ou eles compravam escova de dente. Eles não tinham condições. Então, para você ver, ó, uma escova de dente para 6 pessoas, né? Então, você tem que utilizar uma e trocar a cada 3 meses. Quando já começar a ficar do lado, ela vai danificar até a sua gengiva. Por exemplo, meu filho, eu tenho que trocar a escova dele a cada 2 semanas. Ou uma semana. Além de ele parar no chão, aí ver, passou no chão, tem que trocar. Aí, geralmente eu compro aquele kit, né, de escova de dente para criança, porque geralmente ele morde, ele já está escovando o dente sozinho, né, mas tem 4 anos, mas eu ainda auxilio ele, a mãe dele também. Mas ele morde, fica mordendo, aí destrói tudo, aí todo tempo tem que ficar alterando, né? Então deu 6 meses não, 3 meses, aí você faz, né, a troca da escova de dente, porque as cerdas, elas não vão mais ficar macias, elas vão ficar onduladas e a limpeza do dente não será mais corretamente. Né? Escova os dentes corretamente, pelo menos 3 vezes ao dia, né? De manhã, no almoço, na janta, pelo menos. Tá? Utilize creme dental e soluções, né, bucais à base de flúor, né? O flúor. Passe fio dental pelo menos uma vez ao dia. Alimentos, fio dental, não ficar lá nojento. Palitando, tá? Alimente-se de maneira equilibrada e saudável. Claro, se você tiver palito, né? Faz quando você estiver sozinho, num local apropriado, né? Mas, no local público, né? Meio... Evite o consumo de doces e alimentos muito ácidos, como abacaxi e limão, né? Enxague a boca com um pouco de água depois de comer, né? Então, comer um alimento ácido, né? Não fume, viu, turma? Não fume. Visite seu dentista regularmente. Não adie o tratamento dentário, pois um problema simples pode se agravar e causar até mesmo perda de um dente. Mantenha-se informado a respeito de temas que envolvem, né, a saúde bucal. E aqui, turma, né, modo de escovar o dente corretamente. E finalizamos o live de vocês, né? Acabamos. Finalizamos o livro. Na segunda-feira, eu vou enviar o vídeo para vocês, ó, da resolução dessas atividades aqui, viu? Vai ter um vídeo, né? Eu vou dividir em 2. A aula de vocês é 50 minutos, 20 minutos de cada, né?
não ficar também 50, né? Com a resolução dessas páginas aqui, ó, tá? Vou resolver lá tudinho para vocês, tudinho, beleza? E também uma revisão de novo para vocês, beleza? Qualquer dúvida, mandem mensagem no privado do WhatsApp. Saudade de vocês, ok? Aproveitem o fim de semana, ok? Tchau, turminha. Abraços. Saudades.